Oi, gente! Nessa aula eu vou trabalhar com vocês a flexão dos adjetivos compostos e vou também tratar de algumas outras considerações a respeito dessa classe de palavra, que é a classe dos adjetivos. Quando eu falo de adjetivo composto, eu vou revisar algumas questões a respeito do adjetivo para depois ficar claro, como que é feita essa flexão. Mas adjetivo composto é a mesma noção de substantivo composto. Cada palavra da nossa língua, cada palavra que possui sentido, que possui significado, ela tem uma base, que é o que nós chamamos de radical, a raiz da palavra. Quando eu falo uma palavra de sentido, porque, por exemplo, nós temos a palavra com. Com é uma preposição, mas o com sozinho não tem sentido, não é? De também é uma preposição, mas sozinho não tem sentido. Agora, se eu pego, por exemplo, a palavra chuva, a palavra país, a palavra Brasil, a palavra animal, aí sim, são palavras que possuem sentido e, portanto, elas têm uma base. Esses exemplos que eu usei são os substantivos. Quando eu junto mais de uma base, quando eu junto mais de um radical, eu terei substantivos compostos. Com um adjetivo vai acontecer a mesma coisa. Um adjetivo, por exemplo, social. Outro adjetivo, político. Eu posso juntar os dois e, em vez de falar social e político, dizer sociopolítico. Ou então, no caso de cores, no universo das cores, nós temos vários adjetivos compostos. Eu tenho, por exemplo, a palavra vermelho. Vermelho é cor, então é um adjetivo, porque o vermelho não existe por si só. Vai ser a blusa vermelha, a letra vermelha, a terra vermelha. Eu posso usar uma outra palavra que às vezes nem é adjetivo, como, por exemplo, sangue. Sangue é o nome daquela substância que corre na nossa veia. E eu posso juntar esses dois e formar um adjetivo composto. Vermelho, sangue. Eu estou dizendo que é um tom de vermelho mais escuro, mais forte. Ou então eu posso falar um vermelho vivo, um vermelho escuro, ou um vermelho cereja, que já é um outro tom. Dizem que para o cérebro masculino não tem tantas cores assim, né? É só o basicão. Mas nós mulheres entendemos o universo de cores aí. Então, vamos lá. Vamos relembrar algumas questões a respeito do adjetivo. O adjetivo ele serve para caracterizar, qualificar ou especificar um substantivo. Ou seja, ele é um determinante do substantivo. Ele é um tipo de palavra variável, porque ele sofre flexão. Ele se modifica de acordo com as flexões. Nós temos flexão de gênero, isso eu tratei com vocês na primeira aula de adjetivo, que é o masculino e feminino. Ele tem flexão de número, singular e plural, e eu falei também que ele tem flexão de grau, apesar de grau do adjetivo não ser grande ou pequeno, aumentativo ou diminutivo. É superlativo e relativo. Não vamos tratar desses detalhes agora, ok? Bom, na flexão de gênero, eu tenho bonito, que é uma característica que pode ser de uma música, pode ser de um filme, pode ser de uma história, pode ser de um quadro, pode ser de uma roupa, pode ser de uma pessoa, e ele pode flexionar em masculino e feminino. No caso aqui, gênero, caprichoso, caprichosa. Então, observe, eu tenho uma forma para o masculino, uma forma para o feminino. Segue aquela mesma ideia do substantivo. Eu chamo isso de adjetivos biformes. Tem duas formas. Eu não falei exatamente dessa nomenclatura, mas é só para vocês irem se apropriando dela, ok? Mas nós sabemos também que alguns adjetivos não têm essa flexão. Feliz serve para masculino e feminino, doce, masculino e feminino, selvagem, humilde e mais um outro tanto aí. Esses aqui eu chamo de adjetivos uniformes, ok? O que vai interessar para nós, principalmente na aula de hoje, são esses biformes, que têm duas
o masculino, outro para o feminino. A mesma coisa também vai acontecer com a flexão de número, mesma coisa assim, né, que eu quero dizer a variabilidade de singular e plural. Bonito, eu estou no singular, mas o plural, bonitos. Se eu tiver o feminino, bonita, eu vou ter o plural dele, bonitas. Veloz, velozes. Quis trazer esses dois para vocês verem que, apesar de veloz não ter flexão de gênero, ele tem de número. E nem sempre a flexão de número também é só colocando a desinência S, que indica o plural. Né? Às vezes nós vamos precisar fazer algumas adequações, como é o caso de veloz, velozes, de feliz, felizes, de sagaz, sagazes, e por aí vai. Bom, fácil, por exemplo, que também é um adjetivo, eu não faço plural só colocando S. Fáceis. Eu até dou uma mudada na palavra para vir. Não importa, também são chamados de adjetivos biformes na flexão de número, porque tem uma forma para singular e outra para plural. Ok? Bom, guardadas essas duas informações, flexão de gênero, flexão de número, como é que se dá a flexão dos compostos em gênero e número? Aí nós vamos ter umas regrinhas aqui, tá? Eu coloquei lá regra, mas eu vou falando a regra no exemplo. Vamos ver aqui, eu trouxe alguns casos. Sociopolítico, verde escuro, azul claro, verde abacate, amarelo ouro. Eu trouxe mais cores porque é mais fácil de trazer os exemplos aí, mas pode ser qualquer tipo de adjetivo composto. O que a gente vê aí primeiro de diferença? Sociopolítico está tudo numa palavra só, enquanto que os outros estão em duas palavras. Assim, quando eu falo de uma palavra só, é visualmente, né? Porque ela está toda agarradinha ali, então eu tenho sócio, que vem de social, político, então juntando esses dois, sociopolítico, eu tenho a aparência de uma palavra só. Os outros eu nitidamente percebo que eu tenho mais de uma palavra, porque tem o hífen ali, ok? Bom, vamos lá. No primeiro caso, apesar de eu ter dois radicais, mas eles estão agregados. Se eles estão agregados, eu faço plural como se fosse uma palavra só, sem problema nenhum. Sociopolíticos, plural, mas também faço gênero como se fosse uma palavra só, sociopolítica, e o plural desse feminino, sociopolítica, ok? Sem problema nenhum. Agora, no caso das outras, que tem um hífen no meio, gente, não é regra para cor, é para adjetivo composto que tenha hífen, tá? Qual é a regra? Presta atenção. A primeira palavra não muda, não importa na situação. Se eu tiver a palavra verde sozinha, eu coloco no plural, verdes. Se eu tiver a palavra azul sozinha, eu coloco no plural, azuis. Não tem feminino, né? A palavra amarelo, se ela estiver sozinha, eu coloco no plural, amarelos. E tem feminino, amarela. Agora, se elas formam compostos e precisa ali do hífen, então ela primeira não varia. Não importa o que eu tenho antes, não varia. Mas para eu variar a segunda palavra, observa bem. Escuros, plural, escura feminino, escuras feminino plural. Então eu digo verde escuros, verde escura e verde escuras. A primeira palavra nunca varia. Aqui, azul claros, azul clara, azul claras. A primeira palavra não varia, ok? Mas em verde abacate não tem flexão. Gênero não tem mesmo, né? Porque abacate não tem masculino e feminino. Mas número poderia ter, mas não tem. E por que não tem? Amarelo ouro, ouro não tem feminino, mas poderia ter plural.
Mas por que que também não tem? Qual é a diferença? A diferença é eu olhar essa segunda palavra de forma isolada. Escuro é um adjetivo? É, porque é escuro. É a roupa que é escura, é o ambiente que é escuro, é o cabelo que é escuro, é o sapato que é escuro. Ele é adjetivo, então ele pode ir para o plural. Claro, sozinha, a palavra sozinha, claro, é adjetivo? É, porque todos os outros elementos que eu falei que eram escuros, eles também podem ser claros. A roupa clara, o ambiente claro, uma decoração clara, o cabelo claro, um sapato claro, pode ir para o plural, porque é adjetivo. Agora, a palavra abacate sozinha e a palavra ouro sozinha são adjetivos? Não. Então, por isso que elas não variam, ok? Então, para eu variar um adjetivo composto, se ele estiver junto, agarradinho ali, sem hífen, dando a impressão de ser uma palavra só, eu faço feminino e plural normalmente, desde que a palavra permita, certo? Agora, quando eu tenho adjetivo composto separado por hífen, a primeira palavra não varia e a segunda varia se ela isolada for um adjetivo. Ela é um adjetivo sozinha, então ela tem gênero, flexão de gênero, ela tem flexão de número. Ela não varia porque ela não é adjetivo, aliás, ela não é adjetivo, então ela não varia. O exemplo que eu dei anterior de vermelho e sangue, variaria em plural? Não, porque sangue não é adjetivo, ele é substantivo, certo? Bom, tem caso especial. Surdo, mudo. Pela regra lá, surdo não teria variabilidade. Mudo, sim. Só que é uma palavra de uso habitual, flexionando as duas. Ah, mas e se eu quiser manter aquela regra? É possível, mas não é comum, tá? As pessoas usam surdos, mudos, surda, muda, surdos. Ai, perdão, gente, aqui tá errado. É surdas, mudas, tá? É surdas, mudas. Essa daqui, ok? Eu aqui esqueci de mudar o ozinho aqui. Falha nossa, ok? Então, surdo-mudo é um caso especial, porque eu posso variar os dois. Há algumas gramáticas que também trazem mais dois casos especiais, azul marinho e azul celeste, dizendo que essas duas, nenhuma varia, tá? Mas, se nós seguirmos, por exemplo, pelo vocabulário oficial, hoje já é possível essa variação. Tranquilo? Agora, algumas outras considerações. Observa bem. Lembra que lá no substantivo tem uma ocorrência de fonema, que nós chamamos de metafonia. Meta, mudança, fonia, som. Então, mudança no som. Alguns substantivos, quando eles vão para o plural ou para o feminino, eles variam. Eu dei um exemplo, se não me falha a memória, porco, porca. Daí eu tenho forno, fornos. Eu tenho porto, portos. Assim como também feminino, porco, porca, avô, avó. Mudei de som fechado para som aberto, metafonia. No adjetivo, isso também pode acontecer. Novo, novos. Novo, nova. Novo, novas. Plural. Embaixo, grosso, grossos. Grosso, grossa. O O, que é a vogal tônica, é timbre fechado no masculino singular, mas quando varia em número ou quando varia em gênero, esse O abre, ele se torna ele passa a ter um timbre aberto. Então ocorre o que a gente chama de metafonia, ok? É só para ajudar na leitura mesmo. E algumas outras considerações aqui. Mais uma. Na nossa língua, é comum
que o substantivo venha primeiro e o adjetivo depois. No inglês, é o contrário. O adjetivo sempre vem antes. E no caso do inglês, é sempre assim. O adjetivo antes. Porém, para nós aqui, o substantivo é comum que o adjetivo venha depois. É a regra, é o padrão. Porém, às vezes nós podemos inverter. O adjetivo também vir antes. Mas nós precisamos prestar atenção. Trouxe 2 exemplos. Pessoa nova e resposta certa. Está seguindo o padrão. Substantivo, adjetivo. Substantivo, adjetivo. Vindo após o substantivo. Mas eu posso inverter. Só que, se eu inverto para nova pessoa nova e nova pessoa é a mesma coisa? Tem o mesmo sentido? Não tem. Resposta certa e certa resposta. Olha, fulano é uma pessoa nova. Fulano é uma nova pessoa. Dependendo do contexto, pessoa nova, idade. Nova pessoa, não é idade. Uma pessoa nova, até que pode ter um sentido além de idade, mas nova pessoa não tem como ter ideia de idade. Se eu falo que o aluno deu a resposta certa, ele deu a resposta correta, ele deu a resposta exata. Agora, se eu disser que o aluno deu uma certa resposta, não quer dizer que é a resposta exata. Ele deu uma resposta qualquer. No caso de cima, nova, tanto faz se está depois ou se está antes, é sempre adjetivo. Mas embaixo, resposta certa, eu estou qualificando a resposta. É adjetivo. Mas certa resposta muda até de classe gramatical e se torna um pronome. Então, observa bem. Quando eu coloco o adjetivo antes ou depois, vai depender do contexto. Nem sempre fica bom o adjetivo antes. Por exemplo, comprei uma blusa azul. Comprei uma azul blusa. Não faz sentido, certo? Agora, às vezes eu tenho que também ver se essa mudança não provoca problema. Porque se eu falo assim, é uma música bonita, é uma bonita música, tanto faz. Não faz diferença de sentido. É uma bonita música, é uma música bonita, pode até provocar, sim, uma ênfase na qualidade, quando eu falo que é uma bonita música. Cria até um jeito assim mais estiloso de falar. Depende do contexto, é até possível. Agora, o que a gente tem que prestar atenção mesmo é se nessa mudança de lugar, né, de posição entre substantivo e adjetivo, não muda também o sentido. Por exemplo, dizer que é uma pessoa grande e uma grande pessoa tem mudança de sentido. Uma pessoa pobre e uma pobre pessoa também tem mudança de sentido. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. O caso é que, mas como que eu fico sabendo se muda ou não muda de classe gramatical? Que no caso aqui, o certa mudou de adjetivo para pronome. Tem que pensar na função do adjetivo. Qual é a função do adjetivo? Caracterizar, qualificar ou especificar. Quando eu falo que é uma resposta certa, eu estou qualificando a resposta. Mas quando eu falo que é uma certa resposta, não é uma qualificação, eu dou uma certa indefinição, né? Uma indecisão. Isso não é, então, função do adjetivo, por isso que ele se transforma em pronome. Ok? Moçada, o conteúdo é esse. Vou encerrar aqui a nossa gravação.